meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, estamos aqui por mais um podcast, Pod Rosas, assuntos de mulheres poderosas, mulheres femininas, e iremos abordar alguns assuntos muito importantes. E hoje, passou, né, esses dias agora, o dia do autismo. E aí nós conversamos, decidimos falar um pouquinho sobre. E a Gabi tem o Miguel, que é autista, e ela vai contar um pouquinho como que é a vida dela, a experiência dela, né, Gabizinha? Sim. Pode falar. Então, meninas, aproveitando, né, que no dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, eu quero falar um pouquinho sobre isso, dar uma pincelada. O autismo é uma deficiência que não tem cara, né? Então é importante a gente falar sobre isso, conscientizar, sem militância, porque muitas mães, muitas pessoas aproveitam desse tema para poder militar na internet, né? Ser arrogante com as pessoas, e não é essa a intenção. Eu quero falar de forma respeitosa. Na verdade, o autismo ele é comportamental, né? É com o comportamento das crianças que a gente consegue perceber essas diferenças. Então, é importante essa questão de falar pelo autismo não ter fisionomia, como síndrome de Down, por exemplo, que você consegue olhar para o síndrome de Down e saber que ele tem aquela deficiência. O Miguel eu descobri com aproximadamente 2 anos, né? Por alguns comportamentos que ele tinha, por exemplo, ele não apontava de longe, ele tinha muita dificuldade de olhar nos olhos, ele tinha muita dificuldade de interagir, né? Então, assim, ele tinha alguns comportamentos muito repetitivos, como, por exemplo, pegava o carrinho e ficava girando a rodinha, não dava não tinha uma brincadeira funcional para aquele carrinho. Ele não andava, subia, ou então o avião ele não subia. Então, eram brincadeiras repetitivas e que não tinha uma função para aquilo, né? Então, foi por conta disso que eu fui começando a perceber, e também pelo fato do autismo ser muito hereditário, né, genético. Então, o Adriano, meu marido, tem um irmão autista, vai fazer 50 anos, então a gente já ficou de olho, ele é predominante em meninos, apesar de que já tem novos estudos mostrando que tem muitas meninas também com autismo. Né? Então, já não é mais uma regra ser só em meninos. Tanto é que, lógico que a gente fica com aquele medinho, né? Ai, será que vai vir o próximo? Então, eu fiquei naquela ansiedade, naquele medo de vir outra criança autista, e pedir muito a Deus que viesse uma menina para poder diminuir essa possibilidade. Que veio aqui minha piquitiquinha, que me ajuda muito, inclusive, né, no desenvolvimento do Miguel, uma menina super esperta, inteligente, então... Só porque ela tá na frente tira a garrafa. Vem aqui do meu lado, ó, vem aqui. Maria, dá tchau para aquela câmera ali. Fala, eu sou a Maria. Fala aqui no microfone, ó. Quer falar não? Você é a Maria? Então, é uma menina que me ajuda muito, gente. Veio para acrescentar, veio para ajudar muito no desenvolvimento do Miguel. Agora ele está interagindo com ela, brincando. Então, tem sido maravilhoso. O Miguel, nesse momento, está numa terapia aqui, né, com psicóloga, justamente para a gente tentar moldar esses comportamentos, porque tudo no autista é ensinado. Ele não sabe nada, ele não aprende nada sozinho, tudo é ensinado. Então, a psicóloga vem para isso da forma mais natural possível. Hoje, um método muito utilizado, que as psicólogas gostam muito de utilizar, é o método ABA, que é justamente esse método mais naturalístico? Naturalista. Então, ensinar justamente como que a criança vai se comportar nos ambientes, essa questão da interação, os comportamentos inadequados, igual eu estava recebendo muito bilhete na agenda, depois descobri com a neuro que ele, na verdade, não estava preparado para tanto conteúdo, preparado para tanta carga de responsabilidades na escola, né? Então, ele estava com comportamentos de bater. Batia nos alunos, nos amiguinhos da escola, batia no professor. É uma escola inclusiva ou só específico para pacientes com autismo? É uma escola, como se diz, atende todas as pessoas, todas as crianças e adolescentes. Mas atípicos, atípicos e típicos. Só que é uma escola muito inclusiva, muito mesmo. Legal. Lá a gente vê muito síndrome de Down, muita cadeirante, autista. É realmente uma escola muito boa. Quero até indicar o La Salle, né? La Salle é uma escola cristã, que eu prezo muito também com esses ensinamentos. E
E eu tenho gostado muito, né, do La Salle para o Miguel. Tenho visto uma melhora em todos os comportamentos, na questão pedagógica, muito bom e comportamental. Gabi, Então, quantos anos você começou a reparar? O Miguel estava com quanto tempo? Olha, com menos de 1 ano eu já comecei a perceber, justamente por conta disso. Se eu tivesse tido a Maria antes dele, aí que eu ia saber mais rapidamente ainda. Porque o Miguel, com menos de 1 ano, ele não estava apontando. E, assim, a criança muito novinha, ela já começa a apontar, né? Sim. Bater palma, o Miguel não batia palmas. Até então, você achava que ele só era mais calminho? Ou ele não era calmo? Ele era uma criança muito calma, só que aquela coisa, né? O coração de mãe não se engana. Eu sabia que tinha alguma coisa. Desde pequenininho, bebezinho? Desde bebezinho, com meses, assim, com 6 meses, mais ou menos. Mas você acha que você observou só que eu não queria acreditar. Por conta do seu cunhado? Não, ou não? Não por conta... Você achava que era... Como é que é, Ju? Você acha que você observou mais... Você viu que era um pouco diferente, mas sim. Já veio na sua mente por conta do que você já tem na família? Sim. Eu fiquei observando mais por conta disso. Você acha que se talvez não tivesse, você não teria tido essa atenção? Sim, talvez não teria nem observado nada disso. Né? Por isso que muitos pais negligenciam esse tratamento, negligenciam esse cuidado. Porque não tem nem noção do que seja. Acha que é uma criança agitada, acha que é uma criança calminha demais. Ou uma criança que tem dificuldades, cada criança é de um jeito, cada criança tem uma forma de se desenvolver. Só que tem marcos no desenvolvimento que vai apontar que aquilo ali não está adequado para aquela idade, né? E tem o grau também, não tem? Tem, é isso que eu ia falar. Eu não acredito muito nessa questão de grau, porque porque assim, o espectro é gigante, né? Então o espectro é enorme. Dentro desse espectro tem várias nomenclaturas do autismo. E, no caso do Miguel, transtorno global do desenvolvimento, TGD. E aí tem várias outras que incluem dentro desse espectro, que é gigante. E aí tem gente até que fala, mas é leve, né? Não, gente, o autismo nunca é leve, nunca é. Em nenhum aspecto ele vai ser leve, porque sempre é muito difícil. Por mais leve que seja, é difícil. Porque, igual eu estava vendo um post de uma criança já maiorzinha, já com todo o tratamento, já bem desenvolvida, e ela falava muito isso, falava assim, toda pessoa chegava para minha mãe e falava, é leve, né? E não é leve, gente, ela falando, e ela é autista. Não é fácil lidar com os pensamentos, não é fácil lidar com as estereotipias, não é fácil controlar isso. O que é estereotipias? Estereotipias é justamente esses comportamentos repetitivos. Por exemplo, no caso do meu cunhado, que já vai fazer 50 anos, ele tem o autismo dele, aquele que fica balançando. Então, ele fica por horas fazendo esse comportamento repetitivo. O Miguel nunca teve assim tão acentuado. Acho que a que ele tinha antigamente era de ficar girando a rodinha do carro, mas nunca teve muito... ele tem ecolalia, que é da fala. Ele fica repetindo a mesma coisa várias vezes. Isso aí ele tem, que é uma estereotipia. E ele tem muito da fala. E é isso. Quais os tratamentos que ele faz hoje? Hoje o Miguel faz tratamento com psicóloga, 2 vezes na semana, 1h30. É um tratamento muito intenso e que realmente a gente consegue ver um grande resultado. Ele faz fonoaudiologia, que é justamente para ajudar nessa questão da fala, ajudá-lo a se comunicar, ajudá-lo a interagir com outras crianças, nessas ecolalias, nessas estereotipias da fala. Então, a fono vem para ajudar nisso. E a terapia ocupacional, que ele faz também, que ajudou muito na questão sensorial. Miguel tinha muita dificuldade com alimentação, pedaços. Era sempre alimentos pastoso, muito específicos, muito amassadinho. Então, ajudou muito nessa questão. Essa questão, como é que se diz? De observar e essa questão do equilíbrio. Tudo isso a terapia ocupacional ajuda. Apesar de que o Miguel sempre teve uma noção de espaço, assim, fantástica. E como eu falo, né? Nenhum autista é igual, gente. Tem crianças que eu consigo observar que têm o autismo e que muitas mães nem sonham que essa criança tem. E eu consigo observar hoje, assim, de forma muito minuciosa. E eu acho que às vezes sonham, mas tem a negatividade, né? Exatamente, a negação tem a negação. Muitos pais negam, não aceitam. E mas isso quando prejudica muito no nessa questão desenvolvimento.
dos graus, que você disse que não acredita, não concorda, é graus que a gente chama? Dizem que é o autismo leve, o autismo moderado e o autismo severo. Mas, por exemplo, tem alguns cases famosos de pessoas... Steve Jobs, Jobs, Messi. aí você tem Messi, exatamente, que são pessoas que tiveram bastante êxito, por exemplo, em suas carreiras. Sim. E que eu, Cris, se tiver não convivo, né, claro, mas se eu olhar, eu não diria que é um paciente autista, pelo menos típico, aquele que eu estou acostumada a ver em criança, por exemplo. E como que você, já que você tem essa sensibilidade diante da experiência com o Miguel, como que você vai olhar, seja adulto ou seja criança, e vai ter essa noção de que... alguns comportamentos, porque é comportamental, né? O autismo, ele é comportamental. Então... o Messi eu nunca reparei, porque assim, eu já fiquei sabendo que ele tem um autismo, mas eu nunca parei para perceber o comportamento dele, para saber, para conseguir perceber isso nele, mas talvez talvez seja até essa grande habilidade que ele tem no futebol. Porque né? algumas pessoas falam que são super-humanos, né? Na verdade, exatamente. Super-humanos é um QI acima da média, né? E o que eu acredito também? Que tem muitos adultos do nosso convívio hoje que não foram diagnosticados. Às vezes era aquela déficit de atenção, né? A pessoa tem déficit de atenção. São autistas. Inclusive, lá em casa a gente fala muito assim. O Jean, ele fala, eu acho que eu sou autista. Você? O Jean. Tá. Meu marido, ele acha assim, e ele tinha alguns comportamentos, eu lembro que quando a gente começou a namorar, às vezes ele tava lá em casa, a gente sentado, São vendo televisão, né? ele simplesmente levantava e ia pra porta, e ficava em pé, até abrir a porta pra ele ir embora, sem falar nada. Ele tinha uns comportamentos assim, sim. e às vezes pode São ser. diferentes os comportamentos. Entendeu? E hoje a gente às vezes conversa assim, ele falou, não, eu acho que eu tenho algum grau de autismo sim. E pode ser que tenha, né? Eu tenho uma amiga que tá Thiago, com problema. Ela essa separou porta pra não atrapalhar agora. a terapia do Miguel, por favor. E ela tem um marido que... O marido dela com 50 anos, diagnosticou agora com autismo. Tudo, e aí ele sempre teve comportamentos estranhos, mas as pessoas achavam que é porque ele era antissocial mesmo. Isso, aí tem essa questão, é antissocial, é esquisito, assim, né? Sim. É estranho. E Gabi, fala um pouco assim, essas terapias... Até que idade? Tem um prazo para fazer só quando é pequeno? Ou é uma coisa que precisa fazer né, a vida toda? Depende, não é grau, né? Que é o que a gente está falando, mas precisa ter um tempo para fazer, Nessa parar? questão do grau, vamos dizer assim, né? Existem os graus, né? Leve, moderado e severo. Quanto mais severo for, quanto mais comorbidade esse autista tem, mais terapias ele precisa fazer por mais tempo. Então, por exemplo, no Miguel, a terapeuta ocupacional queria dar alta para ele esse ano. Quer dar alta para ele esse ano. Ela até cogitou da ano passado, e depois ficou assim, não, vamos manter pelo menos mais o próximo ano. Até porque eu acho que é bom para ele a questão dessa interação, porque é uma terapia que é de brincar. Sim. Então, eu acho muito importante. Fala, Carol, deixa aí, vamos manter. É uma brincadeira guiada, com objetivo, séria, né? Exatamente, uma brincadeira guiada, exatamente séria. Então, eu acho importante. Deixa aí, cara. E quando a gente puder estar pagando, a gente deixa aí que ele vai brincando, vai... E até porque ele tá em informação não também, fazer. né? Mal não vai Não fazer. vai fazer. né? E a terapia ocupacional, eu como fisioterapeuta, né, a gente responde ao mesmo órgão, né? Eles se completam. Então, às vezes você faz a fisioterapia e fala, tá faltando alguma coisa. E aí a terapia ocupacional, ela vem nesse traço fino, trazendo coisas mais... Então, assim, eu ensino a pegar um copo com a fisioterapia, mas ela vai ensinar a pegar um lápis, ela vai ensinar uma coisa mais fina, exatamente. entendeu? Então, é um comando, às vezes, que falta e que realmente vai ajudar, né? De uma forma de brincadeira, traz uma amplitude para o cérebro dele gigante, né? Exatamente. Terapia ocupacional E é muito assim, legal. você falou que ele faz essas terapias. E aí, graças a Deus, vocês têm condições, né, de pagar todos esses tratamentos. E para quem, uma criança hoje que não tem condições, não tem um valor, né, um poder aquisitivo, existe no governo, ela consegue fazer esses tratamentos? Sim, até 4 anos. O Só Miguel... até os 4? E é muito triste Miguel isso, tá né? com que idade? Porque poderia ter... O Miguel tá com 6, vai fazer 7. O Miguel fez pela rede pública até 4 anos. Sim. Com 4 anos, teve que sair. São profissionais muito bem preparados na rede pública, eles são muito bem preparados. Só que tem essa questão de acabar muito cedo e a questão das greves, né? Essa questão. Então, por isso que eu até cogitei em deixar o Miguel no ensino público. E depois, em conversas, né, com as terapeutas, decidimos colocar na escola particular por N motivos.
Mas é isso, até 4 anos tem esse ensino e inclusive muito bom, excelente, de excelência Então mesmo. o governo não prepara, né? Não tem um tratamento a longo prazo para essas Não, a longo crianças? prazo não, porque tem criança que Sim. precisa, até adulto precisaria, Sim. e não tem esse apoio, né, Uma do pena, governo. né? Na verdade, eu acho que é falta de subsídio mesmo do governo, né? Assim, eu acho que... Subsidiar. Gestão, né? Então, subsídio e gestão, né? A gestão dos subsídios, né? Maria, Digamos assim. O que é que acontece? Eu, como servidora pública, e acompanho um pouquinho de perto, eu vejo que existe a vontade, e eu acho que, querendo ou não, a gente, né, apesar de ser uma coisa igual a gente está falando de adultos, de pessoas já idosas com autismo, mas é uma coisa que de 10 anos para cá foi dada uma outra atenção. Sim. Então, eu acho que o governo ele vem se preparando. Eu Sim. acredito que, por exemplo, a gente tinha um grupo de... fibrose cística. Fibrose cística é uma doença pulmonar que você nasce com ela também, é genética, né? E aí você tem fibrose no pulmão, né? Você não consegue expelir direito. E a sobrevida dessas crianças eram de até 13 anos. Nossa. Então, a gente tinha esse tratamento, acompanhamento, até e aí depois daquilo ali a criança ficava, porque não tinha muita sobrevida. Hoje, aqui no DF, a gente já tem um grupo elas estão ficando adultas. Ai, que coisa boa. Então a gente está tendo aí uma sobrevida de 25 anos, 26 Sim. anos, né? Então, agora elas começaram a voltar. Então, o governo, eu acho que ele vai se adaptando à demanda. Eu As acredito necessidades, né? Eu acho que muita coisa ainda vai mudar. Eu acho que tende a melhorar, até porque, igual você Sim. está falando, é muito bom e eles têm consciência É disso. E importante, tem essa questão né? da conscientização, as pessoas estão se conscientizando cada vez mais. E foi o que eu falei no início, eu acho que é importante essa empatia, esse respeito com o próximo na hora de conscientizar, porque ninguém nasce sabendo, né? Sem É dúvida. importante a gente estar falando sobre isso para que as pessoas saibam. Sim, com Porque muitas certeza. vezes nossos filhos é tido como mal educado na rua e ninguém tem noção do que é o autismo. Sim. Acha que é uma criança mal educada, uma criança que sei lá, tem tantas... Até porque a pessoa que está do outro lado, assim como você colocou, ela não tem noção se ali sabe. nós estamos falando de uma criança com autismo, se é de fato uma criança mal educada. Sim, Né? exatamente. Então, eu acho que uma vez a gente até já falou sobre isso. Acho que Falamos. cabe também a empatia de quem vê, sem sombra de dúvida, mas também a empatia da mãe. Sim. De falar, olha, porque meu filho é autista e Sim. tal. Porque, às vezes, uma breve explicação já muda totalmente a ótica de quem está vendo aquela situação, né? Exato. E eu acho Exatamente. também que a família em si tem que tratar junto. Né? A Sim, mãe, ela precisa precisa, de tratamento. além da aceitação, ela precisa ser tratada também. Está em terapia, você Em faz terapia também, porque eu acho que não é fácil. E aí você tem que estar preparada para lidar com aquela situação, porque assim, Que é muita pressão, para gente. nós mães, a gente Não já é? tem uma Eu sobrecarga faço muito assim, com as grande. terapeutas, Imagina me você ter ajudam, uma né? criança Sim. especial, que, né? Então assim, você saber lidar, quando eu levei o João para terapia, uma das coisas que eu falei lá, né, e eu falo para todo mundo, foi para me ajudar. Para me saber lidar, para ela me ajudar a lidar com lidar. Te ele, ensinar, com as situações. como lidar com a E situação. engraçado que... E é importante todo mundo, até as Todo cuidadoras. mundo. Todo mundo. E meu esposo tá indo e tá todo mundo participando. E eu falo com a minha mãe, né? Eu quero É até uma que um rede de dia apoio a André mesmo, vá, né? para que todo mundo entenda. E aí ela me deu um alerta. Você vê como que o tratamento é importante. Me deu um alerta. Lembra que a gente conversou sobre TDAH? Na verdade, eu acho que nem é TDAH. O que acontece é que o João, depois da chegada do irmão, ele faz coisas para me chamar a atenção. Então, e ele me olha, porque automaticamente a atenção que eu dava só para ele, eu não consigo mais. Sim, está dividido. Então ela falou, acho que foi ontem de ontem que nós nos encontramos com a psicóloga, ela falou, olha, para mim, o João, ele tá mais do que... Tá comprovado. As sessões que eu estive com ele, as 4 sessões, tudo que ele faz é para te chamar a atenção. Ele quer a sua atenção. Porque o irmão não deixa. Porque se eu brincava com quebra-cabeça, o pequeno não vai deixar eu brincar de quebra-cabeça. Sim. Então, todas as atividades que ele gostava de fazer, eu não consigo mais fazer. Então, o tanto que o tratamento para ele e para mim foi importante. Sim. Porque vai ajudar ele a lidar com essas situações do irmão e vai me ajudar também. Sim. E eu Né? acho que os pais colocam muito a criança, a criança mais velha, num lugar de cuidador também. Total. E aí você coloca uma responsabilidade numa criança. E tira ele do lugar de uma de uma criança. criança. É, eu sei porque concordo. isso acontecia comigo. Eu lembro que minha mãe... Gente, eu maioria, apanhava porque meu irmão machucava.
Né? Você não olhou ele. Aí Nossa. soma. Ah, é. Quantas vezes isso aconteceu? Meu irmão era muito danado. Então, assim, eu saía do papel de criança para ser a cuidadora do meu irmão, sendo uma criança de 1 ano mais velha que ele, 1 ano e A 11 meses. Só. responsabilidade que era do adulto, né? E aí, quer dizer, além de você não conseguir dar aquela atenção, você atribui a ele uma responsabilidade que não é dele. Eu já não consigo, eu não coloquei esse peso nas costas dele, né? Eu também tive não. muito cuidado em relação a isso. Mas ela me fez. Desculpa. Mas só enquanto você bebe aí, mas eu acho que às vezes as pessoas colocam sem perceber. Né? Ó, seu irmão chorou. Ó, seu irmão isso, né? E aí quando você vê sem querer, você tá atribuindo. Não que você botou pra olhar, mas aí você tá atribuindo. Não, A eu não fiz. sim, Eu não fiz esse peso, não coloquei esse peso nas costas dele. Mas eu consegui identificar a minha falta de atenção com ele. Porque eu realmente, eu comecei a perceber quando ela me falou, eu falei, realmente, eu não tô ficando com ele em alguns momentos, e aí eu comecei a fazer. Né? Porque é importante também a gente É importante ter... também fazer isso aí. Ter momentos somente com ele, somente com o só. João. Só com ele. E eu fazia percebi muito isso. quando o Emanuel era pequeno. Quando ele Mesmo que cresceu, seja atividade eu ficava tipo assim... circo, vai só com Vai só com um. Então assim, eu deixei de fazer muita coisa e ele começou a me desafiar. Me desafiava, ele fazia as coisas e olhava pra mim. Ela falou assim, ele olha pra você? Eu falo, olha. E aí eu começo a me irritar com ele. E aí onde eu estouro, eu explodo com ele. E ela fala, não. Então assim, de alguma forma ele tá conseguindo a sua atenção. sim. Porque Nem que seja através de você Nem estourar. que seja através do seu estresse, você nervosa. Então, hoje, assim, né, a questão do tratamento, como é importante, né? A gente ter, receber e aceitar. Porque eu sou super aberta também. Demorou pra falar, eu já fiquei atenta. Aí eu comecei a dar uma olhada, pesquisar. Então, assim, foi pra fono, né? Está falando mal, graças a Deus, está perto de sair ter alta. Mas a psicóloga foi, assim, essencial na minha vida, na nossa família. E a terapeuta fala muito sobre isso. Não adianta a gente fazer todo um tratamento com ele aqui dentro ou na sala e chegar em casa vocês fazerem tudo diferente. Porque ele não vai assimilar, ou ele vai ficar com a cabeça confusa. Ou seja, Tem que a família ser toda inteira a sequência, família né? inteira, cuidador, Não, todo e é mais- mundo tem que... Por isso que todo mundo tem que aprender, não é só Ela colocar falou lá que e o não tratamento saber o que maior tem que é fazer. dentro de casa. Por isso que a família tem que estar muito preparada. Porque Sim. ela fica com ele uma vez na semana, 1h, 40 minutos. Sim. E a gente fica Isso é em todos os tudo, né? dias. Igual na própria. Exatamente. Até falando de crianças típicas mesmo, na escola, às vezes muitos pais querem que a escola eduque essa criança. Total. Aí não dá seguimento do que a Sim. escola fez. É igual a em obesidade casa. infantil, né? Quantos pais querem que os filhos façam uma dieta, aí busca ali, eu sei porque a gente viveu isso dentro da minha casa, né? Com a minha irmã. Às vezes quer que o filho faça dieta, quer que o filho entre compra num chocolate. circuito, mas tá todo mundo da casa assim, aí praticamente tem lá todo um cardápio de todas as coisas disponíveis e para você, gente, se você tem um filho que precisa fazer uma dieta e aquilo Faça é uma junto. preocupação familiar, coloque todo mundo para fazer. Mude o Mas eu hábito, tenho né? 3 outros filhos que não precisam, mas vão comer coisas saudáveis, porque é uma questão de empatia, uma coisa que eu faço muito em casa com as crianças, que não é uma questão de dieta, mas eu sempre falo, eu falei, olha, o nosso papel enquanto família é sempre acolher. O papel do acolhimento. E eu não necessariamente eu aprendi muito isso dentro da minha casa. Na minha casa, muitas vezes, talvez por não conhecimento, por ignorância mesmo, muitas vezes o problema da minha irmã era o problema da minha irmã, não tinha nada a ver com isso. Entendeu? E aí o seu problema é o seu problema. E eu entendo hoje que não. Mais uma vez, eu não vou impedir um filho meu que é magrinho e outro gordinho. Eu não vou fazer o que está magrinho fazer dieta. Mas eu acho que se a gente pode qualificar todo o alimento da casa para que todos nós... Não gera estresse. É um benefício para É um todo benefício mundo. Não, e outra, mundo. e você cria crianças Total, que, é sabem, exemplo. que sabem se botar no lugar do outro, Isso que eu sabe? tô Sem falando, respeitar por isso que eu falo, o problema de É. um é o problema de todos. todos. Então vamos sim, a gente tem que ter empatia. Seu irmão está de dieta, seu irmão, sabe? Então assim, Que trazer muitas aquela vezes não empatia. está hoje, mas a longo prazo vai estar doente Amanhã, também. talvez, o meu problema não seja dieta, mas Sim. o meu problema talvez seja Uma outro. E eu hipertensão, que uma vou querer diabetes, que as precisa- pessoas da minha casa estejam em apoio comigo. É igual entendeu? as crianças que eu dou catequese. Às vezes a mãe deixa lá a criança 8 horas da manhã no sábado, aí ela deixa lá porque ela quer um horário para ela fazer a unha. Sim. E esquece, tá? Já tem mãe que deixa, aí acaba 9h30, dá 10 horas, dá 10h15, não foi nada. buscar a criança. Ah, eu tô fazendo minha unha. Mas aí chegou ali, não leu uma Bíblia com o filho. É. Né? E aí você passa ali, ou seja, você quer que em 1h30 Total. você dê uma educação religiosa, você dê um princípio cristão para um filho seu, né? Sim. Então, assim, é isso, a educação da família Transferir inteira. essa responsabilidade. O Miguel já sofreu preconceito? Você já passou por alguma situação de preconceito? Já algumas vezes. Justamente pela falta de conhecimento das pessoas, né?
Em restaurante, o Miguel muitas vezes e olha que ele não tem muita dificuldade, ele não tem muita sensibilidade no ouvido. Mas dependendo do choro, igual tem hora que a Maria leva umas porradas dele. Que a Maria começa a chorar muito alto e ela tem um choro muito escandaloso. Ele vai para cima dela, porque ele tem uma sensibilidade. E não é qualquer som, ele pode escutar o som alto que for. Mas é o choro. E não só pelo barulho, mas pelo sentimento. Ele tem agonia demais de ver pessoas chorando. Sofrimento da pessoa, exatamente, né? O sofrimento da pessoa faz ele sofrer muito. Então tem a questão do barulho e a questão do sofrimento. Então é uma coisa que dói nele, assim, absurdo. Ele fica extremamente sentido. Então, tem vezes, por exemplo, que a gente está num restaurante, numa brinquedoteca, uma criança chora muito alto. Então, a forma dele eu não sei o que passa na cabeça, mas ele vai lá e vai para dar um tapa na bater. E aí tem vezes que a gente consegue interceder antes, mas às vezes não. E aí quando ele vai para bater, o pai, lógico, tá ali perto, né? Já vai para cima quase para bater no Miguel, né? E aí a gente tem que explicar e tudo. E eu vou de forma empática, de forma respeitosa. Ó, meu filho é autista, ele tem sensibilidade no ouvido, com choro alto. E explico, aí ele, desculpa, tudo bem. Tem um símbolo, né? Podia até, Lucas, colocar aqui o símbolozinho do autismo, né? Sim. Que é aquele... Hã? Eu não sei onde que tá, eu procurei, não encontrei. Mas tem um cordão tanto que é como se fosse um quebra-cabeça coloridinho. E tem também da margarida, como é que é? Girassol. E tem um símbolozinho, E tem um símbolozinho, que é como a gente pode botar na tela aqui embaixo, né? Isso, o Lucas coloca aí. Agora, Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que o Miguel está sempre em tratamento. Sim. Dentro da sua experiência, do que você conhece, você acredita ou vê casos de remissão? Você fala de reverter o quadro. Não, na verdade, isso não existe essa possibilidade. Existe a possibilidade dos comportamentos ficarem tão sutis que você fica imperceptível, vamos dizer assim. Ameniza, né? Não vai ser cura, mas você consegue deixar ali a pessoa com uma qualidade de vida. Com uma qualidade de vida quase típica. Eu estou te perguntando isso porque na medicina integrativa... Você? Você é autista? Ai, gente, a gente tem um autista aqui. Lucas, Lucas depois pode falar pra gente. Pronto, Lucas. Você quer falar um pouquinho? Não, o meu antes... Vai dar pra te ouvir? Vai dar pra ouvir o Pega microfone? O microfone aqui, vem cá. Gente, põe a música da Pantera Cor-de-Rosa aí, Pantera Cor-de-Rosa. Não, antes, quando não havia classificação só de autista, né, que também incluía Asperger, eu estaria dentro desse quadro Asperger hoje, esse autismo leve, mas assim, é isso. Minha maior questão é hiperfoco, né? E quando eu era pequeno, que não existia ainda autismo, eu já tenho 32 anos, então é tudo muito novo, até o que é e chegar no Brasil, o que é de fato. Na época era altas habilidades ainda. Sim. Então eu fui primeiro altas habilidades, depois Asperger, depois autismo leve. O que nunca foi tratado porque não existia muita coisa. Em compensação, eu tinha uma pedagoga que é psico também em casa, minha mãe. Okay. Então eu tive essa ajuda por isso. Mas o que me atrapalha, assim, o que você até fala que tudo é difícil e que parece que não, eu tenho hiperfoco extremamente grande. Muito, muito, muito. A ponto de, às vezes, eu estar no estúdio e algum cliente chegar, conversar comigo, bater papo e tudo mais. O Thiago, ele não escutou nada. Ele está terminando um projeto aqui. Tem que esperar. Quando ele terminar o projeto, ele vai te dar toda a atenção do mundo. Quer ver? E aí, depois de 5 minutos, do nada, eu... tudo bem? Chegou? E tudo mais. Aí o Thiago, tá vendo? Tá vendo? E eu só sei disso porque o Thiago me conta. Então, seria mais ou menos isso. É como você saísse de órbita, né? Saiu total. Saiu total esse negócio de... É o exato contrário de mim. Eu sei exatamente de isso mim quando também. o pessoal fala que ele tá no mundinho dele. Sim, exatamente. Então, Miguel também tem hora que quando para. eu tô no foco, eu tô num mundo que não adianta. Pode... Homem já tem um lugar de estar no mundinho dele, né? Ele entra na caixa. Eu sei, eu tô brincando. Ali. O dele é hiperfoco. E aí, assim, é o bom e é o ruim. Porque tem a parte boa, que no meu trabalho nos DVDs, por exemplo, eu tô trabalhando, eu tô às vezes com 20 câmeras, eu tô dirigindo 20 câmeras e ter esse foco total dentro das 20 câmeras, não importa o que esteja acontecendo fora, é muito bom. Em compensação, um exemplo, o Thiago é o meu oposto, ele trabalha com música. E eu sou músico, então se eu tô escutando, se eu tô trabalhando, digitando um e-mail, e pode ser inglês, português, pode ser qualquer coisa,
e tem uma música e acontecer alguma coisa no meio de um solo que eu ouvi, eu falei, nossa, que legal, eu já esqueci o e-mail, já tô na música tem 10 minutos e eu não percebi. Então, assim, também tem essas... Te tira do foco algumas tira do coisas, foco, né? Me coloca em outro. Em outro Pronto, foco. aí E aí, que legal em ouvir relação à Você vai continuar educação... com o hiperfoco, mas Sim. mudou o foco. E aí, em relação à educação também, que a educação, o maior problema é um exemplo, eu sou repetente. Por quê? Porque se eu não gosto, se eu não vejo Se não fizer sentido. sentido na matéria, eu não tenho por que estar ali aprendendo aquilo. Não faz sentido para mim aprender Mas isso química, pra mim nunca também. fez sentido. Então, assim, essa é a questão também. De ser muito estudioso naquilo que realmente eu vejo que tem... E é muito bom naquilo que É. você gosta, né? Então é mais isso Que é o hiperfoco também, que é o né? hiperfoco. É. Que é o que Miguel- mais Miguel me tá mostra. O que mais eu vejo dentro Sim, nessa daquilo. Tchau, que perspectiva. agora não é sobre Obrigada, Lucas. Obrigada, Olha que legal. Obrigada, Tivemos um exemplo pronto. aqui. Eu perguntei dessa questão da remissão e é justamente porque tem alguns médicos nessa área integrativa, já tem estudos também publicados mostrando a influência do estilo de vida na, inclusive, remissão. Tem uma médica de São Paulo, que é a doutora Elisete, ela tem tratamentos e o tratamento dela trata-se todo de um processo de desinflamação do paciente. Pode ser de qualquer Desintoxicação, né? desintoxicação. Pode ser de qualquer patologia, de qualquer paciente, mas ela praticamente conquistou, eu não sei se é algo publicado, se fez algum artigo sobre isso, mas ela fala sobre isso, sobre o filho dela, que ela mudou totalmente o estilo de vida. E esse estilo de vida é um estilo de vida, tem estudos mostrando por que antes a gente quase não tinha a incidência do autismo, pelo menos da forma como ele é hoje, não é uma coincidência esse aumento, não é assim, nossa, do nada A começamos questão a perceber. alimentar, né? A questão alimentar e a questão do acesso, a quantidade, o quanto que nós somos impactados por ondas eletromagnéticas. Porque as nossas gerações não foram criadas com celular, Alimentos com tablet. inflamatórios, né? Mas antes a gente também já tinha alimentos inflamatórios. Mas Sim. o principal impacto Entendi. seriam os metais tóxicos, advindos de alimentação, Sim. né? Água, uma água que às vezes é uma água com muita Alcalina? Não, alcalina não. não, a água alcalina é a água Água que a gente Cloro, deve beber, né? cloro, essas É com muito cloro, com Sim. muitas impurezas e também essa questão das ondas eletromagnéticas. Então, existem várias estratégias, como fazer o aterramento, que é você ter o contato diário, por pelo menos 30 minutinhos com a terra, colocar os pés no chão mesmo. Então, o tratamento dela consiste nisso. A gente passa isso para os pacientes da Switch Therapy. Apesar de ser tricologia, tem evidência também para essa área de distúrbios capilares. Aterramento, a questão de tirar o glúten e lactose, que são alimentos inflamatórios. Aí muita gente fala, não, mas eu não tenho a intolerância. Mas a intolerância típica, ela é aquela que você vai lá e faz um exame e ela aparece. Mas a gente tem... o glúten e lactose, ela é um alimento inflamatório. A disbiose intestinal, porque com a disbiose intestinal, o que seria disbiose? Basicamente, por conta dos alimentos não inflamatórios, você cria como se fosse uma membrana que impede a absorção adequada dos alimentos. Então, às vezes, a criança está até com uma alimentação muito boa, ou nós, adultos, estamos com a alimentação muito boa, muito Mas legume, o muito intestino verdura, não tá mas o ok. intestino não está funcionando da forma adequada, a gente não está tendo a absorção dos nutrientes adequados. Então, são várias estratégias terapêuticas, todas de cunho mais naturalista, que traz uma qualidade de vida muito grande. Outra coisa muito também que eu não nisso. sei se o Miguel faz, e aí fica legal para as mãezinhas também, para nós, porque para nós adultos, tomar sol todos os dias, ter contato com o sol Vitamina D. sem filtro solar, né? E tirar, até falei hoje de um cosmético que eu estou usando, e tirar todos os petrolatos e silicones e tudo mais, a maior quantidade que a gente puder dos cosméticos que a gente usa. Sim. Né? Então, por exemplo, eu antigamente usava um creme, eu sou obcecada com creme, sou daquelas que tomo banho. Para uma pessoa que não gosta do que eu faço, deve ficar insuportável, porque eu passo creme até no pescoço, né? Então, eu fico toda encebada, óleo, então eu sou acostumada. Só que sempre fiz isso com creme convencional de farmácia, que era até aquele Milk da Nivea, aquele azul. Monange. Aquele bem azulzão, que é aquele bem forte. Ou seja, eu tinha acesso a leite o tempo todo. Então, já tem alguns anos que eu também tenho tentado me desintoxicar. E pego esses cosméticos um pouco mais naturais. Eu veganos. observei muito, que eu já levei o Miguel em consultas. Ele é uma criança muito alérgica. Então, a gente conseguiu a cura de muitas alergias alimentares nele, que eu fiz um tratamento muito bom com o Dr. Sabrá.
mas continua com muitas alergias, só que agora respiratórias. Então, assim, sai de uma e vai para outra. E eu percebi muita diferença quando a gente fez a desintoxicação alimentar. Mas hoje ele tem acesso a glúten e lactose? Sempre ele ama. E para mim é um sofrimento tirar, porque é algo que ele gosta muito. Ele gosta do pão, ele gosta do chocolate. Mas tem tanto pão sem glúten, amiga? Gostosos, assim, que a gente consegue comprar ali no Greens mesmo, na Asa Norte. Eu acho delicioso. Ele fez por um ano, ele ficou por um ano sem comer nada. E a gente conseguiu a cura. Porque geralmente as alergias respiratórias têm a ver também, com glúten. E leite também. E leite também. Principalmente, né? Principalmente eu tenho leite. rinite, eu tomo iogurte, eu já sinto a saliva engrossar, o nariz escorrer. E o leite tem uma tem... opção que é muito gostosa que eu comprei para as crianças agora. Eu não saberia explicar muito do ponto de vista técnico o benefício, mas que é o leite com a caseína A2. Ah, sim, eu já ouvi falar. Já tem até da piracanjuba, porque dizem que a caseína, para quem não é intolerante à lactose, o fator inflamatório do leite convencional é a caseína 1. Então, quando você troca pela caseína 2, é um leite delicioso, as crianças estão amando. E eu coloquei. O único problema é porque ainda é um leite de caixa. Sim. Então, para quem quer ter um estilo de vida mais natural, o ideal seria que a gente não tomasse o leitinho de caixa. Mas como é uma opção que os meus filhos amam, que é tomar leite, eu praticamente não tomo leite. Toma leite puro? Meus filhos amam leite puro. É mesmo? Leite puro, assim, é impressionante como eles gostam. Ou então vitaminas e tal, a gente tem o hábito... Aqui ela é queijo. É, né? Leite do queijo. Agora, o queijo, é só a gente colocar pelo menos queijos mais gordos, né? Porque o queijo é delicioso e tem quase não tem lactose. Sim, porque na verdade, mussarela nem queijo não é, Nem queijo não é. Queijo então, mais gordo, assim, queijo curado, aqueles queijos... Quanto mais a gente voltar... Por que antigamente não tinha? Vamos voltar, né? Antigamente as pessoas, claro que isso há muito tempo, mas as pessoas tinham muito mais acesso ao campo. Eu fui criada com o pé no chão. Fui criada brincando na rua descalça. Hoje em dia, gente, de alguma forma a gente foi criando um estilo de vida com os nossos filhos, que os meus filhos iam brincar e era o tempo todo de sapato, de tênis, porque eu achava a minha mentalidade... Não, mas eu achava que era bom que tivesse calçadinho, que tivesse contato. E assim, é engraçado. Minha irmã cria muito os meninos dela com o pé no chão também, o tempo todo brincando e minha mãe fica brincando, põe o sapato esse menino, põe o sapato esse menino. É a melhor coisa, gente. Nossa, eu gosto de deixar pé no chão. Mas é engraçado. Pé de criança grosso. O João fala assim, mamãe, eu vou descer, não vou descer com sandália, tá? Eu falo, tá bom, não precisa não, porque fica lá. Ele só desce e deixa lá no canto, ninguém nem vê. Tem uma amiga minha, você falando, né, que quando engravidou de novo, eu tenho uma amiga que ela tem 3 filhos, ela tem até uma história muito bonita, assim, de um milagre mesmo, de gestacional. E ela perdeu as 2 trompas e ela engravidou. Né? Os médicos, a medicina não explica até hoje, e ela engravidou do 3º. E os 2 primeiros dela são autistas. Ela tem um menino e uma menina, um casal. E aí, ela disse que falava, meu Deus do céu, se a Esther não for autista, eu não sei criar uma criança não autista. E aí, quando ela sentiu paz quando descobriu que a 3º filho também era autista. Sério? Então, assim, você vê o tanto que essa mãe, né, parece que tem uma coisa... Iluminada, né? Ela é um ser diferenciado. Eu fui levar o João no Muay Thai e aí tinham 4 mães comigo. As 4, os filhos eram autistas. E tinha uma lá que os 2 filhos dela eram autistas. Meus 2 filhos são autistas. E aí nós começamos a conversar, né? Ele falando como ele descobriu e tudo, e contando essas histórias. E aí todas, eu falei pra ela, gente, mas tá assim uma coisa, né? Que estão descobrindo mais fácil, muitas crianças. Descobrir mais fácil, que a gente já trouxe, que provavelmente até da alimentação dos próprios pais, que isso é passado, né? Exatamente. A questão também do Wi-Fi, da gente desligar, você falou que ele gosta de assistir no celular algum desenhozinho. Mas ele assiste muito pouco, mas assiste. Não, mas pelo menos para falar pro pessoal que está em casa, quem assina o YouTube, e se tiver em casa, eu acho que vale a pena assinar, é baratinho, acho que uns 20 e poucos reais, se você assina o YouTube Premium, você tem condições de baixar os vídeos. Eles não vão ser baixados para o seu celular, eles ficam lá no YouTube, mas você consegue assistir os vídeos offline, né? Offline. Então, é uma possibilidade. Eu não tenho esse hábito de deixar as crianças com o celular, mas para os paizinhos que deixam, para os pais que deixam as crianças com o celular, eu acho que é uma opção. Você baixa os videozinhos que ele mais gosta e aí, pelo menos, deixa ali no Wi-Fi, não, qual é o nome? No modo avião, modo offline, para a criança poder assistir. Porque quanto mais a gente... Para dormir também, eu desligo o meu... Menos radiação, né? Menos radiação. Né, colocar pedrinha de turmalina negra. Minha casa e minha clínica é cheia de pedras.
porque ela suga a radiação. Eu acho Entendeu? que hoje essa medicina integrativa, né, ela vem trazendo a gente, nós seres humanos, As nossas origens. Nossas origens. É pisar na terra, é beber água boa, é alimentos saudáveis, alimento da Alimentos terra, naturais. comida de É verdade. voltar, gente, a cuidar porque a gente só cuida de doença. Sim, a gente Eles voltar. cuidam da causa. Prevenir a Realmente. doença. Eles Então, previnem, assim, a eles integrativa ela é preventiva, Preventiva, né? Você exatamente. não precisa esperar. Não, eu já estou identificando que eu posso ter um problema, né? Isso. Além dela ser preventiva, mas vamos falar de quando você já está Já doente, está, ele não vai tratar o seu efeito colateral. O médico integrativo, a cortar o mal pela tricologista raiz, integrativa, ele vai buscar em você o que ocasionou. E via de regra estão nesses fatores que eu coloquei. Sim. A criança hoje em dia criada em apartamento, não toma sol, ou seja, zero vitamina D. Aí quando toma vitamina D em vez de ir para o sol, você começa a suplementar e nunca é uma quantidade suficiente, porque a gente não tem o mesmo Taca nível de protetor absorção. nos meninos, Traga com medo. protetor cheio de petrolato. Então, É. assim, são coisas às vezes simples que faz muita Simples, diferença. Faz toda a diferença, é verdade. Né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho, foi muito legal esse assunto, Gabi. Vamos falar um pouquinho de organização da casa, porque eu passei por uma situação hoje, né, que eu quase que eu não consegui gravar. Aham. E como é que você faz, assim, a organização da casa em relação ao Miguel, essa questão da rotina dele com o autismo? Ai, quando eu tento me organizar e planejar, dá tudo errado. Já deu errado. Eu vou Mas você acha que ele tem na rotina? Ou força. você acha que é difícil uma criança autista ter rotina? Não, para ele tem que ter Precisa rotina, ter ele rotina. precisa de rotina. Sim. Ele, na verdade, tudo para o autismo tem que ser, pro autista tem que ser, como é que se diz? Antecipado, né? Antecipado. A gente tem que antecipar. que Pra gera todo estresse, mundo, né? né? Pra todo mundo, Acho que pra acho que todo todo mundo. mundo. A gente precisa disso. Então, o que eu tenho feito, foi igual a gente falou nos outros episódios, a questão do planejar e a questão de colocar Deus em primeiro lugar, né? Então, eu estou colocando a minha oração de madrugada, estou acordando 5 horas da manhã. A primeira coisa que eu estou fazendo também é a oração. Amém. Aí, em seguida, vou ouvir uma pregação do Frei Gilson, que eu amo. E aí, em seguida, eu vou arrumar o café da manhã das crianças. Então, assim, eu estou começando a seguir criar uma rotina, um planejamento. Então, eu estou conseguindo organizar melhor o meu dia. Mesmo assim, tem hora que sai tudo por água. Mulher, sai tudo mas normal, É. A gente organiza, gente, para que a gente consiga ter uma linha de raciocínio Sim, durante o dia. sim. Eu, Cristiana, se eu não fizer minimamente um planejamento, Eu também. eu me vejo em situações que do nada eu pareço, gente, eu sei que eu tô cheio de coisa para fazer. E eu fico, gente, o que eu tenho que fazer? Meu Deus do céu. mas Porque você nem sabe exatamente o que é barata prioridade, tonta. o que não é ficar por barata E nós tonta. somos feitos para ter rotina, gente. Não Rotina. existe. Eu Eu sou não apaixonada acredito por uma pessoa rotina. que fala assim, se tiver rotina não funciona. Eu acho que é o contrário. É, É só funciona se lógico, tiver rotina é cansativo, é estressante. Você acorda, toma banho, vai pra academia, vai pra isso aqui. Você tem toda aquela rotina. Isso mas assim, isso faz parte do bom andamento de uma vida. Total. Né? Sim, Então eu acho que é importante ter. E outra coisa também, amiga, eu acho que a rotina, eu nem acho, eu Cris, passo por situações de estresse ao longo do meu dia, muito mais quando eu não estou com uma rotina estabelecida. Sim. Por quê? Porque eu apago se perde, incêndios, né? eu me perco. Aí daqui a pouco eu estou fazendo alguma coisa que talvez não fosse tão importante, aí você me manda uma mensagem, me lembra de algo que eu deveria ter feito, ou seja, eu não organizei direito o meu dia. Então, a rotina, na verdade, ela torna o seu dia fluido, né? Ela torna o seu dia leve. Funcional. Exatamente. Funcional. A gente quer É. fazer tudo ao mesmo tempo e acaba que não faz nada. Então, Anotar assim, é a importante rotina. É, a em rotina janeiro- É importante, porque quando você anota, você Sim. consegue fazer, pelo menos É isso mais que da eu quero maioria. fazer, no dia anterior, E você colocar no acrescenta papel. aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, Isso. meu tempo é o quê? Eu tenho meia hora, 40 minutos. O que eu vou fazer nesses 40 minutos? Você vai acrescentando ali o que é importante pra você fazer. Ou descansar ou não fazer Descansar, nada. não fazer é, nada, justamente. entendeu? Não, e é importante você colocar isso no papel, né? É tão louca essa falta de rotina, porque eu tenho uma rotina muito bem estabelecida. Apesar de eu querer mais horas no dia, né, pra fazer mais coisas. Mas é muito cronometrado. Eu falo até pro gente, assim, tem que bater o ponteiro. E em janeiro eu entrei em home office, né? E aí eu me vi sem rotina, assim. Aí eu podia acordar um pouco mais tarde, aí eu posso ir pra academia outro horário. Cara, assim, eu tava amando estar em home office, mas aquilo não tava Meio funcionando. perdida ainda. Eu falei, se eu não tiver um horário certo de eu acordar e ir pra academia, aquilo fazer parte da minha rotina, aí parece que todo dia, todo o resto não flui. Você não consegue fazer as outras Apesar de coisas, que é com incrível. criança é difícil a gente manter uma rotina assim certinha, né? Sempre dá alguma coisa sai do lugar, alguma coisa Você não consegue fazer 100%, 100%. mas assim, uns 85, 90 você consegue, gente, né? eu tô aqui rindo, a Maria montou um altar aqui na É uma linda. E aí, questão, mais uma vez que a gente já falou isso várias vezes, é ter as prioridades. O que é prioridade dentro da sua rotina?
Né? Então, se você... a minha prioridade é isso, isso e isso. Se sobrar um tempo, eu tenho outros afazeres lá que eu posso encaixar, mas eu tenho que dar conta disso aqui primeiro. Né? Que aí, quando dá errado alguma coisa, você sabe que o que é prioridade foi feito. E aí não vem aquela sensação de que não funcionou, né? Uma coisa que acontece muito comigo é quando eu acordo muito mais tarde. Então, se eu ruim, né? levanto mais tarde, gente, o meu dia fica um caos. Eu fico bagunçada, desorganizada. Então, Acaba o dia. eu tenho que levantar muito. Eu gosto de levantar mais cedo, né? Fazer meu devocional, ouvir o barulho do silêncio. E aí, eu estou, assim... Aí parece que o meu dia vai indo, sabe? Eu consigo fazer tudo. Chega na metade do dia, eu tô, assim, tranquila. Mas no dia que eu acordo mais tarde, que acontece alguma coisa, sei lá, as crianças só passam mal, eu saio, vou dormir um pouco mais tarde. Até porque para acordar cedo tem que dormir cedo com as galinhas, né? Vou dormir com as galinhas. Não tem jeito. E aí, eu ainda tô no processo de conseguir aí dormir. você Eu fala, acordo meu 4h30, Deus. mas eu não consigo dormir Eu tô cedo. conseguindo dormir mais eu tô cedo dormindo também. cedo. Tô conseguindo eu me durmo desligar do cedo. celular. Minha vontade era dormir mais cedo. Eu só não durmo mais cedo porque o Emanuel tira um cochilo à tarde e acorda 3 horas. Vocês dois, né? Morro de inveja desses seus cochilos à tarde. Não, só final de semana. Nossa, deitei Ah, só aqui. final de semana? Tá. Final de semana. Deitei Eu achava- aqui, ai, acordei. Não, ela Só final de posta. semana. Ela, gente, vocês têm vontade de dormir depois do almoço? Aí eu, nojenta, como assim dormir depois do almoço? Final de semana. Final de amiga, eu achava semana. que era e no- todo dia. Não, final de semana. falei, gente, e eu tenho uma quando amiga do meio de interior, eu não semana, sabia. tipo assim, no dia que o João não foi pra aula, aí eu fico ali 40 minutos antes de ir pra academia porque ele não foi pra aula. Que aconteceu algum episódio. Mas todo dia. Meu sonho era todo dia. Não, eu não. Até que Não. não. Não, tenho essa eu não vontade, gosto de dormir à tarde. Isso aí, pra mim, é uma coisa que não me faz É. falta. Porque eu não me fico... Pra mim, eu perco o rumo Não, da e outra história. coisa, quando eu começo a dormir, eu não quero mais acordar. Aí Não, eu Fico- tenho hora eu que eu fico- falo assim, eu fico de eu mau aí me humor. atrapalha no sono Aí eu da mega noite. descanso. Aí quando eu acordo, assim, a minha secretária fala assim, Cristiana, o que foi? Gente, passou 15 minutos. Sério? Não, se à eu dormir... tarde, 15 minutos. Se eu falo, gente, dormir eu tô 10 super minutos, descansada. eu acordo de mau humor. Eu tenho que dormir muito. Aí eu pra- fico, pra parece dar que eu bom. acordo, não sei que dia que é, parece que já é no outro dia de manhã, e eu fico desorientada toda vez que eu durmo à Agora, tarde. falando um pouquinho de ordem, né? Da ordem da casa, que foi o que a gente falou, de estabelecer uma rotina, existe uma conexão extremamente forte de rotina e ordem do lar com a nossa feminilidade. Né? Quanto mais nós estamos vivendo dentro da nossa feminilidade, da nossa essência feminina, mais nós temos o desejo do cuidar da casa, mais nós temos o desejo de manter a ordem da casa. Né? Agora, quanto mais nós estamos distante desse lugar, mais as coisas vão ficando desorganizadas, soltas. bagunçadas, soltas. Por quê? Porque o nosso olhar, quando nós não estamos no feminino, nós estamos muito no masculino. E o masculino não é porque ele seja É desorganizado. automático, né? Mas é porque o masculino, a atenção dele está em outras coisas. Falamos agora com o Lucas de hiperfoco, né? O foco do masculino geralmente está, de repente, fazer o dinheiro, em prover a casa, em cuidar de outras frentes da família. Então, quando o casal ele está vivendo essa dualidade de uma forma mais equilibrada, é natural de que a mulher mantenha o lar, mesmo com crianças, mesmo com visitas. Eu não poderia, né, e nem ousaria falar com uma criança com autismo, porque eu não tenho. Mas é possível você manter a ordem e uma rotina quando você está com a sua essência mais equilibrada. E eu falo porque esses dias eu peguei umas fotos que toda vez que eu posto qualquer tipo de episódio da minha vida, de antes, a Cris de antes, porque eu era um rapaz, né? Deus, né? Deus vê assim, vem lapidando, né? Fica essa moça. Ela mulher, um é, rapaz. gente, é. Então, todas as vezes que eu posto um cenário anterior de uma Cristiana muito masculina para a Cristiana de hoje, e essa masculinidade minha, ela nunca foi física, tá, gente? Eu nunca me vesti de uma forma masculina, ela era comportamental, era a forma de eu ver o mundo, era a minha ótica, eu estava muito no masculino. Então, todas as vezes que eu posto, a gente sempre, eu tenho as meninas do marketing, eu sempre tento mostrar algum cenário que mostre o quanto que eu estava em desequilíbrio. As últimas fotos que eu mandei para elas, eu fiquei buscando, né? Fotos lá de 2012, 2010 e tudo mais. E aí, em 3 fotos que eu mandei para o marketing, gente, eu estou assim na frente do espelho fazendo selfie, as 3 a minha cama está desarrumada. E eu tenho certeza absoluta que ali não estávamos falando de eu tinha acabado de acordar. Então, é uma cama. Eu tinha um negócio, eu acordava, arrumar cama. Eu sempre tive secretária. Então, a minha secretária arruma cama dia de semana. Eu não tenho... Você que arruma a sua, né? Não, a minha não. Eu dou luxo a minha secretária para ela e arruma e tá tudo certo. Mas No hoje... meio de semana ela que arruma. Ah, Eu tá só bom. arrumo no final de semana que ela não tá Eu tô lá. confundindo a sua vida final de semana. Você tá confundindo Vou ficar mais tudo. atenta, amiga. Então, pronto. Dia de semana, minha secretária está em casa, ela arruma a nossa cama. Mas, se não, final de semana, você acha que eu arrumava? Gente, e eu tinha aquele pensamento típico de pensar, para que eu vou arrumar? Vai usar à noite? Daqui a pouco vai sujar, vai bagunçar e tudo mais.
E ao longo E dessa como isso traz equilíbrio para dentro do, né, do olha, lar. é tão importante a gente olhar essas peculiaridades que estão ao nosso redor, o quanto que o ambiente à nossa volta comunica como nós estamos por dentro. Porque aquela cama que eu vejo hoje é impossível tirar uma foto e minha cama está bagunçada. Porque já é automático, eu acordei, eu abro a minha janela, já começo as minhas orações ali, as minhas visualizações e já começa uma cama. É um processo Você natural. falando da questão da integralidade, né, da medicina integrativa, outro dia uma pessoa me falou, ela trabalha com isso no Instagram, que a gente tem que esperar pelo menos 30 minutos para arrumar a cama. Você tem que deixar respirar, porque você não pode arrumar logo que acorda. Porque tem a transpiração, porque você transpirou, então você tem que levantar, deixar o sol entrar saber. e deixar, né, porque fica aquele trem armazenado ali. Faz sentido. É, Apesar de que eu já durmo fica- com ar-condicionado no 17, né? Não, mas mesmo assim, mesmo assim, são questão de células fluir, mortas, você vê que a pronto. gente descama, Sim, tudo isso. verdade. Então, deixar realmente a cama respirar depois que o corpo saiu. Vou fazer Faz isso agora. sentido mesmo. Hoje eu arrumei, você tá confundindo. Hoje eu arrumei. Eu... Quando a André não tô vai, confusa, eu tô arrumo. confusa. Então, assim, e a primeira coisa que eu falo pra ela, tá? A primeira coisa que você vai fazer na casa é ir pro meu quarto. Quando você chega, tudo que você for fazer antes, qualquer coisa, você vai arrumar meu quarto, né? A minha cama, deixar tudo organizado. A minha Porque é uma secretária, coisa ela que- já tem esse hábito. Eu nunca precisei Entendi. direcionar, mas ela já tem essa coisa. Ela chega às 7 horas ou ela É porque os dorme meninos lá em estão na casa. escola, né? Não, então já foram pra escola, assim. Ela em no casa, horário como de- as crianças são pequenas, e aí tem um monte de coisa pra fazer ali, então, assim, ela deixa ela pra ir pro meu quarto no final do Depois, dia. Bem ah, depois, eu falo, não. E aí vai eu lá. acordo, escovo o dente e tudo mais, e aí desço, né, pra tomar o meu café da manhã. Gente, quando eu subo, de repente, pra colocar uma roupa de academia, se eu já não desço com a roupa de academia, meu quarto já é todo arrumado. É bom demais bom você, demais. né? E assim, eu era uma pessoa também que não arrumava, não. Até porque eu saía nessa correria, como eu falei, Mas é o que a cronometrada. gente tá falando, mas hoje, mesmo se você sair na correria, amiga, você deve arrumar. Outro dia eu tava muito atrasada, eu falei, a gente não vou arrumar a cama, não. Quando eu vi, eu tava terminando de arrumar sem perceber. É o hábito. É o hábito, a força do hábito que a gente cria, Sim. mas é porque aquilo me faz tão mal que eu não quero. Sabe, é como se eu saísse com uma carga maior, A né? mesma coisa, gente, é um guarda-roupa. É um carro, um É uma guarda-roupa, casa, um um carro. casa. Gente do céu, se a minha vida estiver baseada no meu carro, tá assim, muito desorganizada. Mas, Gabi, eu vou te falar, eu era um carro super bagunçado. E minha mãe sempre. Gente, eu era Os meninos jogam criança. tanta comida no chão. Sério, amiga. Quando eu era criança, minha mãe Garrafa, falava. Minha mãe tudo, sempre tudo. falou. Olha, a sua vida está como está seu guarda-roupa. A sua vida tá. Ela sempre falava isso. acredito Você muito não arruma nisso. isso. E eu achava assim, hoje faz tanto sentido sentido. pra mim também. Por exemplo, nos meus maiores crises no meu casamento era quando eu não dava muita atenção ao meu quarto. Eu realmente não olhava para aquilo ali. E, gente, o quarto, o que Deus fala pra gente na Bíblia? É o leito. Vai pro seu quarto e ora. Como é que um local de oração, que é um templo? Então Deus coloca o nosso quarto como um templo. Não, fora o leito do Tá casal. desorganizado. Falta seu leito, Fora fora o o leito do leito, né, casal. do casal. Mas assim, se ele manda você ir orar no seu quarto, é porque é o local que é mais, onde você está mais próxima dele, Tem né? uns processos, quando eu dou, tem um treinamento que eu dou, que eu falo o seguinte, Gabi. Eu falo, olha, às vezes nós vamos começar o processo de mudança da nossa vida por dentro, que é o ideal. Faz sentido? O ideal é que eu vá me restabelecendo, que eu vá me curando, que eu vá trazendo o Senhor, que vá limpando todas as coisas, porque naturalmente isso vai transbordar, isso vai para uma florzinha dentro do nosso lar, vai para uma organização e tudo mais. Mas eu falo muito isso para as minhas meninas, assim, eu falo, olha, mas às vezes a gente vai fazer meio que a fórceps. Você não vai mudar por dentro, porque às vezes não está sendo possível, você não está conseguindo tirar força. Eu não estou conseguindo curar as feridas que estão em mim, eu não estou conseguindo achar uma motivação para mudar por dentro. Já que eu não estou tendo esse processo, que eu comece de uma forma automática pelo lado de fora. Que seja olhar para o seu guarda-roupa e falar assim, não, hoje eu vou arrumar o guarda-roupa. Entende? Eu poderia trazer aqui também o fator espiritual. O quanto que, espiritualmente falando, quantas coisas são quebradas numa única ação de você arrumar o sentar e organizar o seu quarto. Numa única ação de você colocar o louvor e arrumar todo o seu guarda-roupa. Porque é muito simples, a gente tem secretária do lar. É muito simples eu olhar para minha secretária e falar assim, arruma para mim, por favor, o guarda-roupa. Mas existem alguns processos que são processos de quebra. Que são processos de quebra de maldição mesmo, que são Sim. processos de cura, que são processos que, às vezes, num simples arrumar do guarda-roupa, você se liberta de muitas amarras que tem na sua vida. Que seja um guarda-roupa, que seja uma cozinha. Eu vivi isso com o cozinha. Eu gosto muito de de pegar a minha organizar minhas casa e coisas. começar a organizar, tirar coisas que não estavam compensando. Fiquei coga. Ai, meu Amiga, Deus. porque tem coisas que são intransferíveis. A minha mão passou. Mesmo nós tendo um empregado em casa. Mamãe, Filha, agora a gente tá... Mostra espera. sua mão lá pra câmera. Olha, gente, Eita, temos meu aqui. Deus, quero ver o que Olha a você tá boneca, que coisa Acho que essa linda. boneca tem que tomar banho. mãe, passou pra minha mão, Gi. É.
tem coisas que são intransferíveis. Né? Você pode ter empregada, eu fico percebendo que, mesmo eu tendo empregada em casa, muita coisa eu estou botando, eu estou ajeitando, eu estou arrumando meu guarda-roupa, e eu falo assim, Andréia... Não, tem coisas que não dá pra colocar. Não, pra guarda-roupa, eu não Guarda-roupa posso é ninguém algo arrumar que meu eu guarda-roupa. É igual só Sabe? gaveta de calcinha, vai colocar funcionário pra organizar. Não, e A minha aí... arruma assim, ela coloca. Eu organizei Sim. e ela coloca. Eu tô criando o hábito até de lavar minhas calcinhas no banheiro. Não, eu sempre tive. eu tudo. também. eu lavo também, depois ela Sempre lava, lavei, né? Depois Eu lava. lavo. Mas Só que tem tem um detalhe, coisas para que quem são- lava a calcinha no banheiro, Ó, né? A gente não pode deixar ela pendurada no banheiro. Então, o que que eu faço? A gente não tem aquele negocinho que eu passei a roupa hoje, eu esqueci o nome. Ele não Vapor. tem um cabide? Então, aí eu pego, ele fica numa outra área, aí eu pego a minha calcinha e coloco num cabide secando, Penduradinho. E não usem, gente, esses detergentes que tem aí de roupa íntima, não pode. A Na gente verdade, tem que usar mais neutro. neutro. Né, sabonete. Não, mas na calcinha. Ah, tá na bom, calcinha, né? Porque não tem esses... É um negócio Sim, pra lavador de higienizar a calcinha, calcinha. sim. Não é bom. A gente tem que usar... Não pode Mas agora eu não. lavo Agora no não, banheiro filho. Agora e não aí pode. eu lavo lá fora também. Não Maria, pode. Ó, o agora tio não vai pode. brigar. Eu senti essa necessidade. Porque seca, eu deixo no banheiro e aí eu depois eu Maria, lavo. Já agora. tive um hábito de Agora lavar. não Não pode. seca. Quando acabar aqui, Mesmo se eu coloco, botar tá? em secar outro lugar, até porque eu não tenho espaço pra secar no outro lugar. Já tá então eu já acabando, levo pra lavar, filha. E a gente entende? acende a velha Não, e e faz assim- uma oração. Vai lá na tia Helena, vai. O que foi que você Então quer? senta aqui no colo da mamãe. Eu tenho eu gosto assim, mas eu sempre fui. Desde que eu casei, eu tenho um negócio na minha casa que se eu chego, eu sei o que tá faltando dentro da minha casa. né? Eu tenho um negócio assim, se eu abrir o armário, eu sei que tá faltando um copo. Então, assim, Conectada mesmo, eu né, com o celular. sempre fui conectada, exatamente. Assim, apesar de ter toda a energia masculina que eu sempre tive, e graças a Deus hoje está bem melhor, mas quando eu sempre me conectei ao meu lar, as minhas coisas. Então, assim, eu não tinha esse hábito de arrumar a cama. Hoje para mim é Indispensável. indispensável. Mas eu sempre soube o que estava faltando, o que tem na minha casa. Né? Eu sempre gostei de separar o que é copo de água, o que é copo disso, né? Eu até estava falando com meu marido, porque Eu minha... também, eu gosto de... A minha sogra, eles nunca tiveram essa criação muito assim. Então, o copo que tiver, se tiver essa xícara aqui do lado do filtro, é a xícara que eles vão beber água. Né? Então, assim, eu tenho em cima do filtro, assim, aí tem umas xícaras, umas taças. Minha sogra, ela sempre chega, tem um copo de água, mas ela bebe numa xícara. Né? E aí eu fui mudando já com isso, né? Então, outro dia eu falei assim, nossa, mas sua mãe chega, bebeu na xícara. Daqui a pouco ela pegou uma taça de vinho e bebeu. E aí ela vai deixando, né? Aí ele falou assim, mas você lembra que eu era assim? Eu falei, hoje ele se incomoda. Ele, não, mãe, não é essa. Essa que é a faca de cortar o pão. Mas eles são não hábitos tinham. também que ele foi aprendendo com Comigo. você. Mas eles não tinham muito É igual isso, na casa da né? minha sogra, eles bebem água e cada um tem um copo e deixa o copo na geladeira. E aí, às vezes, você abre a geladeira e tá cheio de Cheio de copo. copo. Sério? E eu fico sem saber que eu fazia aqueles copos. Gente, lá aqui. em casa eu sei que tem, o que tem tudo, mas a Andréia tem um problema que ela não guarda tudo num lugar. Ah, Então tem hora que eu não chato. acho nada e eu fico não, aqui eu nervosa. sei, Aí eu secretária falo pra organizada, ela, né? eu falo assim, ela é organizada. Só que, por exemplo, ela tem. Às vezes ela tá aqui, então em vez de botar lá, ela bota aqui na gaveta. Porque é tanta coisa que ela faz, é tão corrido o Não, mas quem dia. era assim era minha outra, tinha duas secretárias. Menina. Nossa, a Branca era Eu falo assim, Andréia, mas eu não falava, acho Branca, eu não vou achar nada. nunca nada, porque tudo que até... Eu e a Indiara, a gente trabalha junto há 9 anos quase, né? Então, a minha casa toda, do meu jeito, o que eu falar, e eu não preciso falar 2 vezes. Tem Indiara coisa, que eu ela, nunca vi. tem coisa que eu não acho nada. Eu chego e falo, Índia, vamos fazer o seguinte, digamos que eu mudei, tá? Algo da minha casa. Então agora o nosso copo era aqui, agora as taças vão ficar aqui. Falei uma vez com ela, ela falou, ok, amanhã já vai estar daquele jeito. Se eu falar pra ela que, ó, tô fazendo Amiga, dieta... levanta a mão pro céu. Não, é maravilhoso. Tem coisa que nem a ela Branca, acha. nossa senhora. Não, e outra, Então, a quando Branca você deu tem o todos copo, né? os Eu coloquei dias, lá em ainda tal tem a lugar. questão Todos os assim. dias. Então você tem todos os dias. Mas aí ela fala assim, gente, mas quem vai cozinhar sou eu. Eu acho melhor guardar aqui. Elas ainda pensam. Isso porque eu já ouvi. Eu tinha uma diarista que é 3 vezes na semana antes. E aí ela deixava, por exemplo, ela trocou as panelas. Eu tenho umas panelas que eu gosto na gaveta de cima e umas que eu uso menos na gaveta. Ela trocou. Aí, mas quem vai? Eu que uso, eu acho melhor aqui. Ela falou de jeito pra mim. Eu Mas falei a casa é assim, minha. não, mas aí eu falei, então é a última vez que você vai vir. E aí eu não dei conta. Não tem Mas a coisa. Indiara falava isso pra Branca. Falava assim, deixa eu te falar uma coisa. Você tem o seu jeito, mas a casa é da Cristiana. Mas tem gente Então, que não. a casa, os hábitos da sua casa, você vai fazer do seu jeito. Ela falava desse jeito. Não, pra mim. ela não tem esse pensamento, ela guarda do jeito só tá. que ela se desorganiza Não, mesmo, né? não, é porque eu acho que ela é tanta coisa
coisa que tá aqui na cozinha, que ela tem que levar lá pro quarto, aí ela acho que ela pensa assim, vou colocar aqui, depois eu levo pra lá e não leva. esquece. Tem coisa que eu não acho, e eu falo assim pra ela, Andréia, você tem coisa que ela guarda, eu pergunto onde é que tá tal coisa, ela fala assim, eu vou procurar. Aí ela procura. Eu falei, e aí? Não, Isso eu vou acontece lá em achar. casa também. Passa umas 2 semanas, aí ela, achei, viu? Agora não sabe, não. Não, ela também, ela tem esse... Mas é o negócio de ter a pessoa todos os dias em casa e ela já tá habituada ali e eu deixo muito as Por isso coisas que eu falo de Ara morrer. pra ela. Eu falei pra ela, eu vou fazer um Hoje eu plano de fiquei saúde pra você. louca. Faça um ficando plano de velha? saúde, o seguro de vida. Não, e a gente, ela deve ter uns 4 anos a mais do que eu, né? Eu falo, minha irmã, e tem hora que a gente tá lá em casa, é muito engraçado. Eu falei, Índia, a gente tá ficando velha, hein, minha irmã? Ela tá. A gente tá ficando velha. Eu falei, pois é, tô precisando fazer um plano de saúde pra você. Falei, mas se eu fizer um plano de saúde pra você e você me colocar atestado, porque pra UPA tu não quer ir não, né? Mas o hospital particular tu vai querer. Ela fica rindo. Falei, começou a colocar Cancela. atestado, eu cancelo. Ela, minha irmã, você é doida, não vou colocar não. Mas eu gosto muito, ela é muito responsável e faz as coisas do meu jeito. Mas eu não tenho essa coisa de saber todos os detalhes da minha casa como você. A gente até brinca lá na clínica. Eu levo o almoço pra clínica, aí se eu esqueço uma Tupperware, quem briga comigo é a Indiara. Cadê aquela Tupperware assim, assim? Porque ela é... Mas no meu caso, eu acho que é porque como eu tenho ela há muitos anos, de certa forma a gente entra numa certa comodidade, né? Eu sou muito cômoda. cômoda. A gente Eu- comodidade com ela. eu Tem tenho isso na minha demais, casa. gente. Eu sei, eu falo. No, tá faltando isso. Foi gente lá em casa, olha, tá faltando. Alguém levou essa vasilha assim assado. Às vezes ele leva uma coisa pra casa da mãe dele. Falei, tem uma vasilha, foi pra algum lugar. Eles. Ué, como é que Gente, você essa sabe? pessoa é Eu ela. sei também, todas as Se alguém panelas, levar uma todos os travessa minha, talheres, alguma coisa, tudo. ela chega em mim e fala, você tem noção quanto que custa uma travessa daquela, Cristiano? Quem levou? Aí eu vou exemplo, minha Não, mãe mas que a levou. Indiara, ela é meio que a casa é dela, né? Não, ela não é, porque você pegou essa impressão dela, mas vocês pegaram a impressão Eu muito senti errada. isso dela. Eu senti que ela acha que... Índia, maravilhosa. receba nós no próximo. Indiara, a Estaremos casa aí. é sua Diária é também. maravilhosa, nossa senhora. É porque ela, um dia que elas foram lá, gente, ela tava brigada com o marido. Ela Ela, dá um mau humor. ela ficava no mau humor. Mas você monstro. falou que ela não queria que gravasse lá, que ia fazer bagunça. Você Não, falou mas é isso porque também. ela tava chateada, gente. Quando nós trabalhamos com pessoas, a gente tem que entender. Ela tava brigada, acho que tinha até separado. Ó, do hoje, esposo por dela. exemplo, a Andréa não foi, né? Ela foi fazer uma cirurgia. Então, assim, gente, eu fico perdida. Né? Então, eu tenho que fazer tudo, agilizar tudo. E aí tem coisa que eu não acho. Mas, não, né? Tudo não, tá? Tem muita coisa que eu acho. Mas Não, eu sei quando tudo você, da casa. quando você Eu só não fica vou com uma saber como pessoa... Você. Aí sai um copo. Quando eu vou você saber. fica muito com uma pessoa tô atrás de um em copo casa, aí, ó. você fica muito... Você confia muito naquela pessoa e você deixa muito por conta dela. Eu não falo pra ela, tem que cozinhar tal coisa, tem que fazer tal coisa, não. Então eu deixo muito livre pra ela fazer e super me agrada e me atende super bem. Como eu nunca tive secretária, né, em casa, então, assim, eu sempre tive essa questão de eu não gosto que arrume o guarda-roupa, eu sempre gostei que eu arrume, que eu guarde, porque pra mim é um terror eu procurar alguma coisa e não encontrar. Mas é porque, amiga, como você não... Tem duas questões. Primeiro, você não tem uma funcionária fixa. E segundo, caso tem algumas pessoas que têm, não faz do jeito que a gente gosta. Mas sabia que Mas no meu caso, a Índia faz exatamente o que eu faria. Tanto que geralmente se eu mudei pra Por isso casa. que eu falei, minha filha, essa aí Aí eu vou lá e arrumo. Ela não toca, eu arrumo. Isso no meu quarto, tá? A cozinha, ela arrumou. Mesmo na cozinha, eu decidi aonde que ficariam as coisas. Aqui vão ficar as taças, aqui vão ficar os copos, Ela aqui não põe sei igual. o que, papai. E ela coloca. E ali a gente mantém. Então é muito prático pra mim. Mas quando eu morava com os meus Né? pais, Vai meus casar, pais sempre tiveram também, né, secretária. E mesmo assim, sempre foi eu que arrumei minhas coisas. Eu nunca, não é meu. É seu isso. E talvez é ruim também, porque assim, talvez se eu tiver uma pessoa, eu não sei, eu quero que... Eu tenho um apego a essas coisas, não que eu tenha apego material, não tenho. Né, por exemplo, eu sei que sumiu um copo, eu só quero saber o que aconteceu. Né? A gente vai lá, compra Lógico. outro. Mas eu tenho a questão de eu gostar, porque eu acredito muito na energia que as pessoas colocam. Sim. Né? Quando elas arrumam aquele lugar, eu não sei, eu sempre fui assim. Então, meu quarto eu sempre arrumei, meu guarda-roupa eu sempre arrumei. Tudo que era meu, eu que arrumava. Nunca deixei. Eu lembro que ela guardava as roupas da minha irmã, a moça trabalhava, era no mesmo quarto, eu dormia, ela sempre arrumava o guarda-roupa da minha irmã, mas... Por exemplo, quando eu mudei, eu contratei a dona Elza, acho que é Elza o nome dela. E ela me ensinou aquele jeitinho de dobrar todas as roupas com aquela... Como se fosse uma forminha, que ela até me deu. Os nichozinhos, né? E é aquele jeitinho que a gente dobra a calça, tudo como se fosse um saquinho. E vou te dar um exemplo de roupa de academia. A gente dobra a calça e a calça vira como se fosse um saquinho e eu venho com um top e coloco por dentro. Você já viu isso? Já. Como se fosse um envelope? Sim.
Eu ensinei pra Índia. A dona Elza passou 2 dias lá em casa, me ensinando tudo. Aí, no final do dia da dona Elza, do último dia da dona Elza, eu falei, Índia, como é que você vai guardar as coisas assim, 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 assado? Meu amor, até hoje. Você abre a minha gaveta de... Tá do mesmo jeito. Tá do tudo mesmo bonitinho. jeito, que graça. Mulher, Mulher. vamos fazer um clone de Índia. Por isso que eu tô te dizendo. Acontece alguma coisa, eu falo, minha irmã, eu largo qualquer negócio, mas E eu não esse, largo tudo, não. esse negócio da energia, você até falou também da questão de arrumar. Eu não sei se vocês conhecem aquela Marie Kondo, né? Eu não sei como é que fala. Tem um livro, e aí depois fizeram uma série dela. Ela escreveu um livro, eu já li o livro, é muito legal, sobre essa questão da energia que a gente vai guardando roupas velhas, coisas velhas eu em não casa. guardo. Então, ela fala como você tem que arrumar. Por exemplo, eu tirei isso aqui tudo do armário. Então, eu tenho que sentir o que aquela coisa me trouxe de sentimento. Por exemplo, uma roupa, conheci meu marido com essa roupa, eu pego, mas aquela roupa não faz mais sentido. Então, você trocar as energias dentro da sua casa também. E nisso foi assim, eu comecei a não acumular. Eu nunca fui acumuladora. Então, por exemplo, eu não compro uma roupa. Eu tinha esses apegos, hoje em dia não mais. Eu não compro uma roupa, eu não ponho no guarda-roupa se eu não tirar uma. Sim. Então eu já falei isso aqui outra vez. Então eu vou fazendo um sapato, a mesma coisa, entendeu? Eu compro um jogo de prato novo, eu dou aquele jogo antigo que eu não vou mais usar. Então, assim, ela vai falando essa questão de você parar de guardar, porque às vezes a gente guarda roupa, né? Nem usa. Nem Tá usa, aqui, fica lá. deixa Eu aqui, vou te quem dar um exemplo sabe. da última. Eu já faço isso tem muito tempo, e geralmente eu faço esse fluxo, não necessariamente do jeito que você faz, de comprei algo, estou desfazendo, mas pelo menos 1 ou 2 vezes por ano eu faço limpa naquilo que não faz sentido para mim na casa toda, tá? Pode ser livro, pode ser roupa, pode ser coisas, utensílios da cozinha. E tinha um casaco que eu fiquei usando durante alguns anos, que é um casaco muito antigo, na verdade são 2 que eu tenho, que é como se fosse uma malha. A minha casa é mais friazinha, só que ela também não é fria a ponto de eu colocar um moletom, por exemplo. Então é como se fosse um casaquinho de uma malhazinha, de camiseta, só que é casaco, né? Casaquinho. E fiquei usando aquilo durante muito tempo. Sabe quando você tá E é em casa? confortável, E é né? muito Aquela Eu acho que eu já até confortável. vi você com esse. Você Muito, sempre postava com muito ele. comum. Gente, do dia pra noite, juro pra você. E eu olha que eu já estava nesse ponto de observação das coisas. Acredito muito em energia, acredito muito, nunca fui acumuladora, nunca fui de guardar coisa velha dentro de casa. Tenho essa visão sobre as louças, mas eu acho que eu estava tão apegada aos 2 casacos, são 2, é um preto e um na cor bordô. E aí um belo dia eu parei e eu já sabia que eles estavam rasgados, tá? Só que eu não tinha me atentado no lance da energia. Aí um belo dia eu parei assim no meu guarda-roupa e fui pegar. Aquela coisa simples, gente, de você às vezes com Vai no não, automático, né, com- pegar. não, porque quando a gente dorme, senhor. Camisola. Ainda. Às vezes eu colocava para poder descer e tomar meu café da manhã. Quando eu fui pegar, eu olhei para aquilo ali, eu falei, cara, os 2, cheio de furinhos. Malha não vai criando furinho? Vai. Tipo camisetinha? Cheio de furinho, como se fosse de bichinho. Eu deixei, nunca mais usei, os 2 estão lá. Vou te explicar por que eu não me desfiz ainda. Porque eu quero dar para alguém, não no sentido de alguém usar, porque são 2 coisas velhas, mas eu também não me senti confortável de jogar no lixo. Não, eu não jogo nada no lixo. Eu sei que tem pessoas que estão passando frio. E aí, então, eu estou nesse momento de transição. Já Põe deve no ter uns porta-mala 3 do seu meses. carro. Amiga, já deve ter uns 3 meses quando que tá vê lá, alguém, também. né? porque eu quero pegar, e não é o tipo de coisa, porque quase todas as roupas que eu não uso, eu levo para clínica, porque minhas funcionárias, ou elas pegam para elas, ou dão para alguém e tudo mais. Mas eu não quero dar para ninguém Uma coisa que uma tá. coisa rasgada. Meu objetivo é justamente ser morador de rua, alguém, sei lá, você quer 2 casacos? Estão aqui também rasgadinho e tal. E aí, isso até me fez lembrar, só um parênteses, ontem, né, eu fui para clínica e levei minha marmita e almocei. E lá na clínica é muito engraçado, porque eu trabalho muito essa visão de prosperidade com a minha equipe e tal, mas sabe como é que é, né? A pessoa, quando ela não quer aprender, ela não aprende. E aí, então elas têm lá épocas, momentos da minha clínica que elas estão com muita fartura, tem copa lá na clínica, e tem hora que você chega lá e tem salada, comida, não sei o quê, porque elas levam, né? E tem época que você chega lá, minha filha, na hora do almoço, estão comendo pão com ovo. Ou elas fazem cuscuz Final e ovo. de mês. Aí eu falo, gente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, minha irmã? Hoje vai ser o cuscuzinho com ovo, não sei o que, coisa e tal. Então, todas as vezes, hoje em dia eu vou muito pouco para a clínica, mas quando eu ia, eu sempre levava uma marmita muito grande. E aí falava, ó, meninas, de forma mais delicada. Ó, meninas, sobrou aqui franguinho, sobrou não sei o quê, sobrou legume. E aí eu tirava da marmita para colocar no meu prato, para que a marmita ficasse intacta. Quando foi ontem, a minha secretária arrumou minha marmita. E aí eu comi, só que eu comi da marmita, muita pressa, né, e tal. Tava, enfim, muita coisa para fazer. E aí, daqui a pouco, eu peguei aquela marmita e estava levando para minha bolsa. Eu falei assim, sobrou frango, sobrou não sei o quê, coisa e tal. E eu nem ia deixar lá e nem tirei para jogar fora. Eu falei, não, vou deixar aqui. Aí a moça que trabalha na área de limpeza, me dá aí que eu vou lavar. Aí eu falei para ela, eu falei assim, princesa, tá cheio. E a vergonha de dizer que tinha comida,
para que é tão delicado, é tão difícil você desejar oferecer, poxa, comida é comida. Entendeu? Porque quando eu estou sempre na clínica, como eu falei, eu tiro e coloco no prato. Ontem eu não fiz isso, comida marmita. Só que aí eu também não quis que ela jogasse fora. Aí eu falei assim, Raimunda, deixa eu te falar uma coisa. Aí abri a marmita para ela, falei, olha, tem franguinho, tem quiabo, tem não sei o que coisa e tal. O purê, e realmente o purê eu mexi. Falei, mas essas coisas eu só cortei e peguei o meu. Falei, você tem 2 opções, ou você joga fora, ou se fizer sentido pra você. Ela é mulher, pelo amor de Deus, me dá essa marmita aqui que eu vou comer agora. Passou pra dentro. E aí levou pra cozinha, assim, depois me entregou só um negócio limpinho. Então, assim, eu tenho muito eu sou muito sensível, Esse cuidado, sabe? Esse cuidado. né, Gente, pra eu falar. acho, eu não gosto de desperdiçar nada. Então, o que não é pra mim, eu faço questão. E não tenho coragem. E o Lucas, né, querendo acelerar a gente já. Eu tô sentindo uma pressão. Acho aqui que pra gente. E também não tenho, aí já é uma coisa que talvez até eu precise trabalhar, não tenho o hábito de vender. Porque eu acho até interessante, as pessoas desfazem e vendem, né? E às vezes. E eu olho para aquilo ali, uma roupa usada minha, mesmo que ela seja. E aí, às vezes, coloca R$10, R$15, eu olho para aquilo ali e eu falo assim, será que vamos supor que eu conquiste aqui nesse tanto de roupa R$800. R$10 aqui, R$5 ali, porque eu vejo o bazar de várias pessoas vendendo por esses valores. E aí, daqui a pouco eu olho e falo assim, Senhor, o que você acha? Faz sentido eu vender? É isso que o Senhor quer que eu faça? E nunca veio no meu coração. Então, gente, pode ser roupa nova, pode ser roupa de marca, pode ser roupa que engraçado. eu também não dou conta de colocar em bazar. Eu não consigo Eu tô vender. com 2 malas cheias que estão separadas lá, porque eu falei assim, e tem roupa com etiqueta, né? Eu falei, eu vou fazer bazar, mas eu não consigo sentir no meu coração. Sabe? Aí Porque eu já, a gente aí sente já, o já espírito liguei pra doar mim. pra igreja fazer bazar. Aí eu liguei pra minha irmã, pega aqui umas coisas, e eu tenho uma menina que trabalha pra mim, que ela tem 5 filhas, não sei quantas netas, então elas fazem a festa. E aí eu falo, gente, às vezes é isso que você falou, será que esses R$800 vai agregar pra mim o que agregaria pra outra pessoa, né? Exatamente. E sabe o que isso me leva? Já te devolvo. Quando a gente era pequena, eu tenho primos no interior do Goiás. Hoje já tem vários, moram aqui em Brasília, são pessoas com a vida totalmente estabelecida. Mas na época era um casal de tios meus com aquele 300 milhões de filhos e tipo um ambiente meio de roça, né? E a gente ia muito para lá. Às vezes, gente, eu dava um determinado ano, juntava, porque a gente sempre teve esse hábito, juntava aquele tanto de sacolas de roupas que a gente não ia usar mais e dava. Amiga, às vezes eu ia, Lud, fui no Natal de 2 anos depois, cara. Chegava lá, alguma das minhas primas estava com um vestido, aquele vestidinho que para mim não fazia o menor sentido. E pra ela tava... Mas que para ela estava usando na noite de Natal, às vezes 2 anos depois. Você tem noção? Então, assim, por isso que eu falo assim, gente, o que é R$10 para mim? O que vai ser 5, que seja 100. Sabe? Que seja algo que eu paguei muito caro e falo, não, vou vender por um pouco mais caro. Eu olho para aquilo ali e falo, gente, isso aqui para a vida de outra pessoa pode ser a festa de Natal dela, pode ser o ano novo dela. Então, e para mim... E eu acredito esse muito só um no dinheirinho movimento mais das coisas, também, né? no fluxo. No fluxo, No ir e vir, exatamente. concordo muito com isso. Então, pensar sempre no movimento. Isso em tudo na vida, né? E a gente tem que encerrar, né? Temos que encerrar, que já falamos demais. Vamos embora. O hiperfoco perdeu o foco. Mas ele tá super focado ali, Não, ó, no horário dele. Ele perdeu o foco, não. Não perdeu, não. Não, ele Tô tá brincando, tão focado Lucas. que ele me trouxe o casaquinho pra mostrar do look. Gente, Gabi, você tem que contratar esse cara pra Pois trabalhar é. só pra clã by Gabi. ó, a gente tem Lucas, a gente tem Índia, que Índia agora é nossa, né? Só sua, gata. E a Índia é maravilhosa. E é isso. Então, quer vamos. encerrar aí, Ju? Então, foi isso. Foi isso, nosso bate-papo. Então, espero que vocês tenham Vamos mostrar o gostado. look. Já segue a gente, envia para aquela amiga, né, que tem um filho que é autista, que precisa um pouco de saber a importância da organização, da feminilidade da mulher, né, da rotina, de acordar cedo, de colocar as coisas em prática. E a gente vai mostrar os looks agora para vocês. Vamos Né? Eu vou começar. Que foi? Calma aí, tô ajeitando as câmeras aqui, viu? Minha filha, tá achando que é Muito profissional. babado, volume, um luxo. Arrasou, Ju. Esse look aqui, ó, foi com festa, um batizado, um Pra aniversário. Super E versátil. a Cris tá com essa alfaiataria maravilhosa, um macaquinho que já vem com esse cinto. Super chique. E tem o Esse casaqueto também. que o Lucas pediu, gente, então eu vou colocar. Coloque, Quem manda aqui porque... no babado é o Lucas, entendeu? Ai, peraí que tá com a etiqueta aqui. Aumentar o valor agregado na venda da Gabi. É verdade. Aí você pode usar com Olha. casaquinho também. Que Aí fica lindo, essa eu opção sou pra apaixonada vocês. nisso. O meu tá bem despojadinho, bem dia.
Tem uma renda aqui na lateral com hot pants e aberturas no cropped. Tá lindo. Eu tô com um longão. Com longo também, que Ali é tem pra um amarelo vida. maravilhoso. Maravilhoso. Dá super destaque. Aí olha Linda. as costas, né? Que lindo. É. Tá lindo. Perfeito. Ai. E é isso, galera. Obrigada. Obrigada mais uma Obrigada, vez. Instagram, meninas. beijo. Beijo. Até o próximo. Até a próxima. Até a próxima.